E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês de um perfume super especial, porque eu acho que é a segunda ou terceira vez, não sei ao certo, que eu tô tendo a oportunidade de gravar perfumes do Átila. Né, o Átila, para quem não conhece, quem tá caindo nesse vídeo pela primeira vez, para quem já acompanha o canal, acho que sabe muito bem quem é, mas é um amigo meu que coleciona perfumaria, e ele, a grande maioria dos perfumes que vocês veem aqui no canal, foi o Átila que me forneceu esses perfumes para que eu pudesse resenhar aqui e falar um pouquinho mais a respeito. É um cara que confiou muito no meu trabalho desde o início e que tem me dado a oportunidade, né, de resenhar essas preciosidades. E algumas vezes aqui, eu não sei exatamente o número certo, mas algumas vezes o Átila me deu a oportunidade de gravar não só através de decante, né, que é o que eu normalmente faço aqui, mas gravar com frasco de perfume. E essa é mais uma das vezes que eu tô tendo a oportunidade de ter o frasco em mãos para gravar para vocês. Dessa vez do Amouage Purpose 50, tá? Vou já mostrar aqui, tô só colocando a contracapa dele aqui. Ok. E tá aqui, Amouage Purpose 50, essa coisa linda. Tem essa contracapa, tá? A gente tira aqui tá a caixa dele. Não sei exatamente que material é esse, se é algum papelão duro, se é um tipo de MDF, alguma madeira, alguma coisa do tipo, tá? Mas é um material bem interessante. Tem essa contracapa que é um papelãozinho texturizado, tá? Bem legal, inclusive, essa textura. Não sei se vai dar para vocês perceberem, mas ele tem uns relevos nessa parte aqui. Em toda essa contracapa é toda texturizada aqui. Essas partes em dourado, como se ela tivesse mais fundo, e essa parte aqui mais saltada. É bem interessante. Adiciona mais detalhes pro perfume, né? Eu sou um maluco pelo lado sensorial em todos os lados, tá? Eu sou muito guiado pelo lado sensorial, pelo olfato, tato, paladar, enfim. É bem interessante ter esses outros estímulos olfativos, esses outros estímulos táteis aqui, né, e sensoriais de outras formas. Gosto bastante disso. E dá mais detalhe, né, traz mais uma experiência um pouco diferente para quem está tendo essa experiência de unboxing de perfume, né? E aqui a gente tem o frasco, no caso a caixa dele, né, também caixa texturizada, e aqui, abrindo a caixa, a gente tem o perfume, tá? Tem o frasco dele. Tô fazendo isso porque sei que muitos de vocês que me acompanham aqui são colecionadores e têm frascos em casa e tudo mais, são pessoas que têm até mais experiência de perfumaria do que eu, mas pode ser que tenha pessoas que estão descobrindo agora o universo de perfumaria, que estão caindo aqui uh, de paraquedas, né, e que não conhecem o frasco, não conhecem a caixa de amouage e tal. Então, como eu tô tendo a oportunidade de mostrar para vocês aqui, eu acho interessante. E aqui a gente tem o frasco dele, tá? Frasco padrão de amouage, bem legal. Esse degradê vai de um cinza para um verde bem profundo, né? Bem legal. Esse frasco é muito bonito. Tampinha imantada, tá? Uma tampa consideravelmente pesada até. Não é das tampas mais pesadas que peguei, mas é uma tampinha consideravelmente pesada. Cara, detalhe de amouage é muito fantástico, né? Ele tem essa pedrinha aqui, que eu não sei exatamente o que que é, tá? Se é de fato algum tipo de pedra mais preciosa, não faço ideia, sinceramente. Ou se é simplesmente um vidro industrial, alguma coisa do tipo, que eles colocam aqui, mas é bem bonito. Como se fosse um diamante lapidado, alguma coisa do tipo. Isso é num tom. A iluminação aqui é um pouco ruim de mostrar, mas é num tom quase que rosa, meio roxo, assim, é bem bonito. Gostei bastante de ter a experiência, né, de estar com um frasco pessoalmente. É bem diferente. E aqui a gente tem o frasco, né? No caso a tampa eu não mostrei pra vocês, mas ela tem o símbolozinho de amouage aqui, que é uma coroa, né? E no verso também da tampa, tá? E no verso da tampa a gente tem também. Não vou borrifar o perfume, porque eu já tô com ele borrifado, tá? E não vou estar tendo... Não vou me aproveitar da boa vontade do Átila, que já usei algumas vezes para testar de novo, né? Já tinha testado mais, mas usei umas 2 vezes ainda para relembrar. E
já borrifei ele antes de começar a resenha, então vou só guardar ele aqui, e aí a gente já começa a resenha. Tô até meio nervoso, cara, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar com um perfume em mãos, e como é coisa dos outros, a gente tem que ter um cuidado extra. Beleza, show de bola, guardando aqui. E vamos embora para a resenha, tá, povo? A Moage Purpose 50 é um amadeirado especiado compartilhável lançado em 2025 e assinado pelo Quantum Bish. Tá? Quantum Bish, que inclusive é um dos perfumistas mais famosos e prestigiados dos últimos anos aí na perfumaria, já é um cara que está há bastante tempo, tá? Eu vejo muita gente falando do Quantum Bish de, sei lá, de 2, 3 anos pra cá, principalmente depois, né, que o cara fez, se não me engano, ele fez alguns perfumes com Granado. Se não me engano, até o Apotecário é dele, que na minha visão é o melhor perfume que a Granado já lançou até hoje. Não tenho certeza absoluta agora, porque eu sou quem já acompanha sabe, mas eu sou um pouquinho, tenho uma certa dificuldade de associar perfume com perfumista, tá? Mas se eu não me engano, foi ele que fez o Apotecário, sim, eu acho que foi ele que fez o Citrus Brasilis também, um cara que tem ganhado uma notoriedade muito grande no mercado nos últimos anos pra cá, mas já é um cara também que tem muitos anos de mercado, tá? Enfim, o que a gente vai ter aqui, povo? Na abertura, a gente vai ter 4 notinhas, tá? Bergamota, pimenta da Jamaica, pimenta rosa e o olíbano, tá? A bergamota é mais um daqueles casos da bergamota fantasma, né? Mais um daqueles casos da bergamota que ela aparece para dar um oi e já some. Né? Uma bergamota que está aqui muito provavelmente mais para trazer essa abertura para a fragrância, é isso que eu já falei para vocês algumas milhares de vezes aqui no canal. Vai trazer um lado um pouco mais fresco, trazer um pouquinho mais de algumas matérias-primas que poderiam ficar muito blocadas lá para o meio fundo da fragrância, trazer um pouquinho mais para essa abertura, para trazer um pouquinho mais de leveza e de brilho para essa abertura da fragrância também, tá? E aí, realmente, em termos de aroma, a gente vai ter o protagonismo sendo levado do olíbano e das pimentas, tá? Olíbano esse que eu preciso dizer aqui porque é uma característica clássica do olíbano, tá? O olíbano, ele é uma resina, né? Uma resina que vai trazer toques esfumaçados, mas diferente, por exemplo, de uma mirra, que eu particularmente sinto a mirra como sendo algo mais fechado, mais intenso, mais pesado. O olíbano, em alguns momentos, inclusive nesse perfume eu sinto bastante disso, em alguns perfumes também, de Oman Luxury, que inclusive já resenhei, não sei se saiu para o canal nesse momento, mas eu já resenhei alguns perfumes que eu comento exatamente isso. O olíbano ele vai trazer, em alguns momentos, uma característica mais limpa, é como se fosse um incenso mais limpo. É bem interessante porque traz um pouco mais de versatilidade, né? Alguns perfumes incensados são muito pesados, são muito intensos, são muito fechados e acaba ficando muito difícil da gente usar. Aqui eu acho que não é, tá? Aqui eu acho que é um perfume que, embora tenha essa carga, é o que eu tava falando com um amigo meu esses dias. Cara, se você tá indo para o universo de perfumaria, se você tá indo pra Moage, né? Se você já conhece a Moage e você tem problema com incenso, tem alguma coisa errada, porque a Moage é uma casa que trabalha incenso, trabalha em resina em praticamente todos os perfumes, né? Se você tá com dificuldade em incenso, se você tá com dificuldade em resina e tá conhecendo o universo de Moage, cara, vai para outras casas, que eu acho que você vai encontrar lugares melhores, assim, você vai encontrar coisas mais interessantes para o seu perfil olfativo, para onde você se encontra atualmente no nível de dificuldade, né? No nível de desafios na perfumaria. Se você está se incomodando com incenso, com resina, muito provavelmente a Moage não é uma casa que está no momento de você explorar agora. Tá? Mas aqui a gente tem uma porrada de resina, tá? Uma porrada de incenso, é bem forte esse incenso na abertura, incenso bem carregado na questão do lado esfumaçado, tem um pouquinho desse lado limpo também, mas traz bastante desse lado de fumaça, né, de incenso. Ele não tem propriamente a nota de incenso descrita, tá? Mas a sensação que eu sinto aqui com esse olíbano é quase como se fosse uma sensação de incenso de igreja, sabe aqueles incensos de igreja?
É bem essa característica, cara, é bem um incenso sacro mesmo, assim. É bem presente na abertura da fragrância. E aí, essa abertura, né, se fosse só um incenso porradão, assim, se fosse ele sozinho aqui, acho que realmente poderia ficar meio pesado, mas além do incenso ser essa resina, como eu falei para vocês, que tem alguns lados um pouquinho mais versáteis, ela também está acostumada, ela também está acompanhada aqui de pimenta rosa e pimenta da Jamaica. Principalmente a pimenta rosa, eu acredito que deu uma certa versatilidade para essa abertura, tá, da fragrância. Deixa esse olíbano não tão pesado, deixa ele um pouco mais aromático. Pimenta rosa é uma matéria-prima que eu noto que é muito usada para equilibrar fragrâncias um pouco mais intensas, tá? Eu já vi resenhar algumas fragrâncias que eu noto que essa pimenta rosa é meio que essencial para trazer um pouquinho mais de frescor, um pouquinho mais de um lado verde, mais aromático, né, para fragrância. E aí a gente tem a pimenta da Jamaica, né? Pimenta da Jamaica, eu confesso que não é uma matéria-prima que eu tô tão acostumado, tá? Eu nunca peguei óleo essencial, né? Nunca peguei a matéria-prima isolada para estudar. Ainda não tive essa oportunidade. E não é uma matéria-prima, não é uma especiaria que eu estou acostumado a usar no meu dia a dia, na cozinha e tudo mais, né? Quando você vai fazer algum prato. Aqui no Brasil, pelo menos, não é tão comum você utilizar a pimenta da Jamaica. Tem se popularizado nos últimos anos, mas não é uma coisa que está na mesa do brasileiro normalmente, assim. Então, é uma matéria-prima que eu confesso que no início eu tive um pouquinho de dificuldade para assimilar o que era, né? Mas nada que repertório olfativo, né? Nada que você conhecer outras fragrâncias que não necessariamente tenham a pimenta da Jamaica, porque eu não lembro atualmente de algum perfume que tenha essa nota que eu tenha conhecido. Muito provavelmente já teve, é só porque é difícil lembrar de todas as notas de todos os perfumes que eu já senti. Mas de sentir outros perfumes com característica especiada, né? De sentir perfumes com cravo, sentir perfumes com noz moscada, com canela, com, enfim, gengibre e várias outras coisas, a gente começa a trazer algumas similaridades, né? Você pode não ter sentido a pimenta da Jamaica, mas a pimenta da Jamaica traz similaridade com várias outras especiarias que eu já comentei aqui, né? Então aqui particularmente eu sinto bastante essa característica de cravo, tá? É como se fosse um cravo misturado com algo de noz moscada, que vai trazer um lado apimentadinho, vai trazer um lado ardido, né? Tem um pouquinho do lado que é aquele lado mais especiado, ardidinho do gengibre também, tá? É como se você tivesse meio que todas essas especiarias moídas. A canela, sinceramente, eu não sinto tanto aqui. Né? Se você pesquisar um pouquinho sobre pimenta de Jamaica, você vai ver que eles associam com essas outras especiarias. A canela, eu consigo sentir bem o cravo da Índia, esse lado do cravo, consigo sentir bem o gengibre, a noz moscada, mas a canela, confesso que não pego aqui, não. Só que ela traz também uma característica que é meio amadeirada, tá? Traz uma característica amadeirada meio verde aqui. Eu não sei exatamente se já é da pimenta da Jamaica ou se é de algumas outras notas que podem estar aparecendo aqui, porque eu sei que tem alguns amadeirados que podem pender para esse lado verde, tá? Então eu não sei exatamente se é da pimenta da Jamaica que está trazendo esse aspecto amadeirado verde aqui, ou se já é alguma dessas outras notas que está subindo do coração da fragrância, tá? Mas enfim, é um aspecto especiado que vai. No caso, eu achei interessante essa nota de pimenta da Jamaica, porque ela tem o especiado mais fechado do cravo, né, desse lado mais de pimenta, né, esse lado mais fechado, mas ao mesmo tempo ele tem um contraste de um especiado mais frio do gengibre. Então é um especiado que é complexo e é um especiado que é equilibrado, é um especiado que ele não vai ficar naquela coisa pesada de uma canela, de uma pimenta mais fechada, de uma pimenta preta, né, aquela coisa. Eu acho que utilizar essa pimenta da Jamaica que traz essa ambivalência do lado mais quente com o lado mais frio e utilizar junto de pimenta rosa também, que vai trazer esse lado mais frio, e da bergamota, que embora em cheiro aqui ela não esteja trazendo muita coisa,
eu acho que é uma estratégia muito interessante para você equilibrar a fragrância e deixar ela mais fácil de usar, tá. Começa a sentir também aqui subindo o vetiver, tá. O vetiver tem bastante nessa fragrância, eu sinto bem ele aqui. O vetiver que vai trazer aqui um aspecto de raízes, de terra molhada, né, um aspecto meio verde aqui. Eu sinto muito cheiro de raiz, de terra molhada, um pouquinho verde também, mas é muito esse cheiro úmido, raízes, chão de floresta, né, aquela coisa parecido um pouco com o que o patchouli vai trazer, mas patchouli eu sempre acho que o patchouli ele vai trazer mais do lado verde, um terroso mais profundo, mais fechado, tá? O vetiver eu vejo quase como uma coisa de uma terra mais clara ali, que se não fosse aquela terra muito escura, muito fechada, depois de chuva, né? Tem uma rosa aqui. Essa rosa não é tão presente, mas ela tá presente aqui de fundo, trazendo quase que como se fosse um aspecto sutilmente saponáceo aqui, um sutil lado de, de, de limpeza, né? Como se fosse um lado meio de sabonete, sabe aqueles sabonetes de rosa? Aqueles sabonetes de luxo, de rosa, quase que trazem quase com um aspecto meio lactônico, meio cremoso. É quase como se fosse isso, tá? Eu sinto esse aspecto meio de sabonete cremoso aqui. Uma rosa mais limpa, que ao mesmo tempo tá ficando um pouco suja por conta do olíbano, né? Por conta desse lado esfumaçado de olíbano. E aí a gente vai seguindo para a evolução da fragrância, que não vai estar chegando aqui no momento, mas obviamente eu testei essa fragrância antes de resenhar para vocês e já posso dizer, mesmo que eu não esteja sentindo aqui na pele, tá? De acordo com que esse perfume vai evoluindo, a gente começa a perceber alguns aspectos um pouco mais cremosos, amadeirados também, ele vai continuar amadeirado para o resto da vida, tá? Ele vai é um perfume que tem uma carga amadeirada bem presente aqui junto desse olíbano, mas ele vai ganhando características mais cremosas e um pouco adocicadas de fundo, tá? Começa a perceber aqui, já chegando e vai ganhando cada vez mais força, o sândalo. Sândalo é uma matéria-prima que eu particularmente gosto muito e que eu acho que ele traz um papel muito importante para esse perfume. Não diria que é um perfume centrado em sândalo de forma alguma, mas eu acho que o sândalo ele traz um papel, assim como a baunilha também vai trazer na base, ele traz um papel de arredondar a fragrância, né? Eu acho que o Quentin Biche, eu acho que ele prestou muita atenção nos detalhes em trazer uma fragrância que fosse, ao mesmo tempo que desafiadora a certo ponto para quem não conhece esse DNA de Amouage, para quem não conhece incenso, para quem não está acostumado com esse DNA muito árabe, ele trouxe um equilíbrio muito interessante e um polimento para essa fragrância que é muito legal, tá? Esse, esse, esse sândalo aqui, a início ele me parece um sândalo mais seco, tá? Um sândalo que vai trazer mais características de, de o lado mais empoeirado, um ladinho mais polvoroso, né? De madeira seca, polvorosa, algo como se fosse serragem, algo nesse caminho, tá? Mas ao mesmo tempo lembrando uma coisa meio pó de maquiagem, naquela coisa polvorosa que a gente conhece, que muita gente vai achar que tem íris aqui, mas não, é um aspecto de sândalo mesmo, que é como se fosse uma íris, só que um pouco mais seca, no caso. Aqui eu sinto muito disso. O sândalo, quando ele vai para esse lado polvoroso, eu sinto ele muito seco. Então ele parece inicialmente que vai puxar para esse lado seco polvoroso, só que aos poucos ele volta para o lado lactônico, amadeirado, cremoso, né? Que já é muito mais comum, já é muito mais conhecido de sândalo. Sândalo é uma matéria-prima que todo mundo fala. Ah, é uma matéria-prima, uma madeira cremosa, uma madeira lactônica, de fato. Mas ela também pode trazer essas características atalcadas, né? Também pode trazer essas características polvorosas que traz de início aqui, tá?
O papiro também está descrito aqui no meio da fragrância. De novo, eu nunca tive contato com papiro, tá? É uma matéria-prima que eu não tive acesso até agora. Mas eu consigo sentir algo que me remete à ideia que eu tenho de papiro, tá? Aqui eu não vou descrever necessariamente a matéria-prima, mas eu vou descrever a sensação que eu sinto sentindo o cheiro disso, tá? É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com a caxemira, né? Caxemira, na grande maioria dos casos, eu não sinto muito um cheiro, eu sinto uma sensação. Aqui com papiro é mais ou menos a mesma coisa. É quase como se eu tivesse uma textura de papel. Quase como se eu tivesse uma textura de um papel um pouco mais sedoso, um papel quase no caminho entre um papel e uma seda aqui. É bem interessante porque ela reforça esse lado seco também do sândalo que eu estava falando para vocês. Um pouquinho do lado do vetiver também, esse amadeirado, mais seco. E traz um aspecto que eu acho que é muito importante para essa fragrância, que é um lado confortável, tá? Embora ela seja uma fragrância que vai prender para o lado um pouquinho mais desafiadora, principalmente para quem não conhece, para quem está tendo o primeiro contato com esse lado, com esse DNA de Amouage, né? Aqui eu acho que ele traz um perfume que é marcante, é intenso, tem esse DNA árabe super presente aqui, mas é um perfume macio, ele é um perfume que na medida do possível ele é confortável, tá? E eu acho que o Papiro, ele tá realmente trazendo, ele tá realmente fazendo um papel muito importante para trazer esse lado de conforto da fragrância. Assim como a nota de camurça, que também está presente aqui, tá? Camurça também começa a sentir aqui. Camurça que vai trazer um aspecto aqui realmente como se fosse quase que um veludo, quase como se fosse realmente uma camurça, né? Porque a camurça ela pode tanto pender para esse lado super macio, confortável, mas ela pode também ter alguns aspectos coriáceos. Aqui eu não sinto tanto, tá? Aqui eu acho que a camurça ela realmente está sendo usada para trazer conforto, para trazer esse lado mais macio para a fragrância. Então você percebe que ele é um perfume intenso, mas é um perfume que a todo momento ele está querendo trazer conforto. E aí, como eu falei, ao longo da secagem, né, ele vai trazer também esse lado mais adocicado, muito por conta do sândalo, que vai começando a ficar mais lactônico com o tempo, mas também por conta da baunilha. A baunilha que aqui em nenhum momento ela vai fazer com que o perfume se torne gourmand, se torne excessivamente doce, ou se torne um perfume centrado nessa nota de baunilha. Eu acho que a baunilha está aqui, assim como o sândalo, assim como a camurça, para equilibrar a fragrância, para trazer uma sutil doçura cremosa que vai arredondar esse lado mais seco e mais pesado que estava sendo presente no início e no meio da evolução. Ela vem trazendo um pouquinho mais de suavidade, um pouquinho mais de cremosidade e um lado um pouco mais confortável, assim como essas outras matérias-primas que eu já estava falando para vocês. Consigo perceber o açafrão aqui, mas muito pouco. Tá? Talvez eu senti ele algumas outras vezes, e lá para o final da evolução eu sinto esse açafrão com um pouco mais de peso. Tá? Açafrão aqui que vai trazer mais um sutil aspecto emborrachado, que vai combinar muito bem, inclusive, com a camurça, tá? Trazendo em alguns momentos um sutil aspecto de couro emborrachado, tá? Mas muito sutil, e nunca é um couro pesado, nunca é um couro animálico, esquece isso, tá? Esquece aspecto animálico aqui, definitivamente você não vai encontrar isso, tá? Todos esses aspectos coreaços emborrachados aqui são muito leves, são muito bem trabalhados, são muito confortáveis, é realmente para trazer esse aspecto de conforto. E aqui ele traz o sutil lado mais emborrachado, como se fosse um couro de bolsa, sabe? É meio que nesse caminho que eu sinto. E aí ele vai ter uma nota chamada Mystical, né? Que muita gente pode acabar se guiando por pirâmide olfativa e vai. O que de acho é esse Mystical? Cara, o Mystical é uma matéria-prima que, sinceramente, é importante ter, porque tá dentro da fragrância, né? Faz parte da fórmula, é importante a gente ter acesso a isso, mas ao mesmo tempo eu acho que não é uma matéria-prima que faz
tanta diferença, pelo menos não em relação ao cheiro. Eu acho que ela está trabalhando aqui, talvez como uma forma de intensificar cheiros que já estavam presentes em outras notas, tá? Mystical, o que que é? Ele é uma matéria-prima feita pela Givaudan, tá? É um químico aromático, né? Uma matéria-prima sintética, que vai trazer um aroma profundo, esfumaçado, amadeirado e levemente resinoso. O que eu tinha falado para vocês até agora? Amadeirado, de vetiver, amadeirado mais seco, do papiro também, o amadeirado do sândalo, resinoso do Líbano, e o lado esfumado do lado terroso também, que está presente no vetiver. Então, assim, já está presente essas características do Mystical no resto da fragrância. Se não estivesse falando do Mystical aqui, não faria diferença nenhuma para a percepção olfativa. Então, eu percebo que algumas pessoas ficam querendo inventar cheiro, sabe? Percebo que algumas pessoas, alguns resenhistas, acabam vendo uma nota dessa e eles começam a... Nossa, eu tô sentindo um aspecto que não é do Líbano, mas que não é do isso, que não é daquilo, e que é do Mystical. Mas não. No fim das contas, não, tá? No fim das contas, eu acho que esse Mystical, ele tá aqui justamente para trazer força a esses outros aspectos, né? Ele não tem um cheiro único, um cheiro que é do Mystical. Pelo menos não nesse perfume. Tá? Eu não sinto nada aqui que seja diferente do lado resinoso do olíbano, do lado amadeirado das outras madeiras, do sândalo, do vetiver, do papiro e tudo mais, ou enfim, sabe, não tem uma característica que seja exclusivamente de algo que não já esteja presente nas outras notas aqui. Então, muito provavelmente, essa matéria-prima está aqui para trazer mais potência a essas outras matérias-primas que já estavam presentes. Ou até para a construção de algum acorde, porque algumas dessas matérias-primas, eu não me recordo aqui, mas se não me engano, a própria camurça eu já vi alguma coisa nesse sentido, tá? De que a camurça ela não é exatamente uma nota, ela não é exatamente uma coisa só, ela é um acorde, né? Ela é uma coisa que é construída por várias notas diferentes, basicamente. Eu não lembro exatamente se é a camurça, eu posso estar confundindo, tá? Mas eu já vi alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu acredito que esse Mystical não está trazendo um cheiro específico, ele não está trazendo um aspecto diferente, ele está basicamente reforçando aspectos que já estavam presentes na fragrância, tá? Então, não esquenta a cabeça com esse Mystical, se você for sentir essa fragrância, sentindo e vendo pirâmide olfativa para tentar se guiar e tudo mais, eu acho uma estratégia interessante para quem ainda não tem tanto conhecimento, mas eu uso pirâmide olfativa muito mais para servir como um fio condutor das resenhas, né? Não fica tentando procurar uma coisa que não existe, sabe? Não fica tentando procurar um cheiro diferente, um cheiro que não está presente na fragrância. Os cheiros que o Mystical que aparece, se você for pesquisar a respeito dele, já estão presentes nas outras matérias-primas. Não fica tentando achar esse Mystical, achando que é uma coisa mística, já fazendo um trocadilho até com o próprio nome da matéria-prima, porque não é. No fim das contas, não vai trazer nada de muito diferente aqui, não. Tá? E é isso, basicamente em relação a cheiro, são essas as características, tá? São essas as características de aroma. Falando em relação a desempenho, aqui a gente tem mais uma bombinha olfativa, tá? Mais uma bomba no sentido de, principalmente, projeção, um perfume que vai tomar bastante espaço, tá? Não é das maiores bombas de amoagem, tem alguns perfumes que são bem mais potentes do que ele. Eu acho que ele tá ali num nível forte o suficiente para você para você marcar em qualquer momento, mas nunca um forte o suficiente para tornar ele um perfume não usável, sabe? Eu acho que é um perfume que vai dar para você utilizar tranquilamente, mesmo num dia que não esteja excepcionalmente frio, tá? Obviamente, não recomendaria para ser utilizado no calor, tá? Um perfume que tem muita resina, que tem muita nota que vai trazer um aspecto mais intenso, mas eu acho que em dias a menos, em dias até com leve temperatura um pouquinho mais alta, cara, dá para utilizar, principalmente se você tem acesso durante o seu dia a dia, durante a sua rotina, a transitar entre ambientes climatizados e não climatizados, tá? Se você, durante a sua rotina, não vai ficar muito tempo em ambientes não climatizados, debaixo do sol e tudo mais, em ambientes muito quentes, em dias muito quentes, acho que é um perfume que dá para você utilizar, obviamente.
em dias mais quentes, dá uma dosada de borrifadas, 2, 3 borrifadinhas ali, tá mais do que suficiente para você ser notado. É um perfume, como eu falei, que tem um desempenho bem legal, mas assim, eu vejo muita gente se restringindo muito quanto ao uso de perfume. Se restringindo muito de tipo, cara, hoje tá um pouquinho mais quente, eu não vou utilizar em hipótese alguma esse perfume. Eu não seria tão rígido, tá? Eu acho que tem formas de você utilizar um perfume que é um pouco mais intenso, que é mais pesado, em dias que talvez o clima não esteja favorecendo tanto, obviamente sem extrapolar, sem, né, você dar 12 borrifadas disso aqui num dia quente, você vai sufocar todo mundo, mas eu não daria 12 borrifadas disso aqui em momento nenhum, tá? Eu não daria 12 borrifadas disso aqui, nem num dia excepcionalmente frio, tá? E aquilo, eu particularmente gostei muito desse perfume, só realmente apaixonei no cheiro dele, só que eu moro no Ceará, eu moro no Nordeste brasileiro. Aqui não faz frio, gente. Aqui não. Se eu for esperar para frio para usar isso aqui, eu não vou usar esse treco nunca. Então, assim, eu vou usar às vezes, sabe? Se eu vou pra um ambiente climatizado, se eu vou jantar, se eu vou para um almoço com a família, com namorada, enfim, etc, etc, eu vou usar isso aqui e acabou. Entendeu? Eu não vou esperar um dia que os planetas se alinhem para que fique frio. A gente tem ar-condicionado para isso, então não esquenta muito com essa questão de ar-condicionado, obviamente não use isso aqui em dias quentes, pesados, sabe, dando excesso de borrifada, mas tá aquele dia ameno, um pouquinho mais esquentou um pouquinho, cara, 3 borrifadinhas ali, ar-condicionado show, dá pra você usar, tá? Não acho que seja um perfume impossível de usar, obviamente que tem perfumes que realmente não dá para ser utilizado no calor, mas eu acho que esse não é um dos casos, tá? Não, eu acho que esse não é um dos casos porque não dê para você utilizar quando o clima dá aquela um pouquinho esquentada, sabe? Não vou dizer também que é um perfume para calor em hipótese alguma. Mas, enfim, perfume que, levando em conta ocasiões de uso, desculpa, falando em relação à potência, né, em relação à projeção e fixação, como eu falei, perfume que vai projetar bem, tá? Tem uma projeção alta, em torno de 2 horas, tá? 2, 3 horinhas ali ele vai projetar, vai dominar um pouquinho mais o ambiente. Depois disso ele vai ficando mais tranquilo. Fixação esquece, o próprio nome, né, para quem não sabe, Purpose 50, Purpose 50, é porque ele faz parte da linha de extratos de Amouage, esse perfume tem 50% de óleos essenciais, então é de se esperar que um perfume com esse perfil, com essa concentração de óleos, tem um desempenho fora da curva, e realmente tem. Esquece em relação à projeção, à fixação disso aqui, tá? Você vai ficar o dia inteiro, não vai, definitivamente você não vai precisar reaplicar esse perfume ao longo do seu dia. Talvez se você utilizar em roupa, né? Se você borrifar em roupa, cara, 2, 3 vezes, lavou roupa, você vai estar com o cheiro do perfume, sabe? Mesmo depois de lavar, vai ficar, sabe? Ele vai vir para não sair mais. Em relação à ocasião de uso, aqui sim eu acho que talvez seja uma coisa um pouco mais rígida, tá? Ao mesmo tempo que eu vejo que ele é um perfume que, por exemplo, daria para utilizar num dia um pouquinho mais quente, como eu já falei para vocês, na ocasião de uso eu acho que ele realmente pede algo um pouco mais chique, tá? Ele realmente pede algo mais alinhado. Ele não é um perfume para você utilizar do jeito que eu tô, tá? Eu utilizei hoje porque eu tenho que gravar resenha pra vocês e não é sempre que eu tô de gravata e terno, mas enfim. Eu acho que é um perfume realmente que você deve reservar para ocasiões especiais e para ocasiões elegantes, tá? Que ocasiões? Almoço de negócios, um almoço em família, um almoço com a namorada num restaurante mais legal, aquele dia que você quer fazer um almoço top, ou um jantar, obviamente, né? Você sair ali com a gata para um restaurante legal e tudo mais, eu acho que é um perfume que vai super interessante. Para um aniversário de relacionamento, né? Aquela noite especial, acho que é muito interessante. Formatura, casamento, todo esse tipo de ocasião de festa, mais uma festa elegante, né? Uma festa que você vá utilizar ali um terno, uma gravata, ou pelo menos uma camisa social com calça social ali, uma calça de alfaiataria, alguma coisa do tipo. É mais para esse caminho, tá? Não vejo esse perfume para utilizar de bermuda, de camisa de banda. Estou usando isso aqui hoje porque saí mais cedo para resolver algumas coisas. Cheguei em casa, tinha que gravar a resenha para vocês e tô gravando, mas é um perfume que realmente pede uma ocasião mais especial, pede uma roupa um pouco mais alinhada, beleza? Mas aquilo, eu sempre falo, o que eu tô falando aqui é uma
uma recomendação, tá? Eu não gosto de cagar regra, eu não gosto de ficar dando, isso aqui você só vai usar se tiver com bermuda, com terno e gravata. Não. Você quer utilizar isso aqui com blusa de banda, cara, bermuda e chinelo, show de bola. Você vai ser um cara extremamente cheiroso, extremamente chique, usando bermuda e chinelo e acabou. Você tem que usar o perfume no momento que você se sentir à vontade, no momento que você tá com vontade de usar o perfume, que obviamente você não vai incomodar as outras pessoas. Eu acho que você tendo o mínimo de bom senso, isso aqui vai ser um perfume que você vai conseguir utilizar, como eu falei, em climas mais ou menos, em ocasiões que você tem a oportunidade de ter ambiente climatizado, você vai conseguir utilizar isso aqui sem muito problema, tá? E aí, essa questão de roupa e de ocasião de uso, eu acho que cada um utiliza o perfume quando bem quiser, quando bem se sente à vontade para isso, né? E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha, ficou bem grande, mas é um perfume que é super complexo, é super diferente, então ele demanda um pouquinho mais de tempo, realmente. Espero que vocês tenham gostado da resenha, valeu, falou e até a próxima.